No dia 1º de maio de 2002, 230 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, ocuparam a fazenda Nova Alegria, localizada no município de Felisburgo, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. No dia 20 de novembro de 2004, após 2 anos de ocupação, 17 homens armados, juntamente com um fazendeiro, invadiram o acampamento Terra Prometida, que foi construído no local, e assassinaram 5 trabalhadores. Passados 4 anos do massacre, Adriano Chafik ainda não foi julgado. A fazenda onde aconteceu o massacre não foi desapropriada e as famílias das vítimas continuam sem indenização. Ouça agora o programa A Situação Agrária em Minas Gerais, produzido pela Rádio Agência ANP. O quadro de desenvolvimento agrário e os consequentes problemas relacionados com a concentração fundiária no estado de Minas Gerais não são diferentes do resto do Brasil. Dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, mostram que no estado são 15 mil famílias localizadas em 93 acampamentos. Deste total, mais de 5 mil estão em 44 fazendas ocupadas. Nas regiões do Vale do Mucuri e Jequitinhonha, são mais de 1.200 distribuídas em 8 fazendas ocupadas. O integrante da organização não governamental ligada à Igreja Católica, a Caritas, Samuel da Silva, dá um panorama de como aconteceu o desenvolvimento do processo fundiário na região. Nossa região era caracterizada principalmente por latifúndio. Uma região profundamente marcada por esse domínio secular da terra, esse predomínio aqui dessas enormes fazendas na mão de poucas pessoas. Enfim, processo de degradação terrível da terra. A gente teve aqui um predomínio da pecuária extensiva, que chegou aí através da Bahia para cá. Há quase 2 séculos a nossa região vem sofrendo com isso. Latifúndio, pecuária extensiva, concentração de terra, concentração de renda, expulsão primeiro, a dizimação dos índios que viviam aqui na nossa região, depois a expulsão dos homens e das mulheres camponesas. A maior parte das famílias que ocuparam a fazenda de Adriano Chafik é constituída por pessoas que já tinham trabalhado para o fazendeiro, como é o caso da viúva de um dos trabalhadores mortos, a dona Tereza. Ela conta qual era a postura do fazendeiro em relação aos seus funcionários. Fiquei morando lá dentro daquela aliança, 12 anos de agregado dele. Aí ele foi só cortando o pessoal, roça, animal, porco, criação criava. Ele foi só encurtando tudo. Depois ele falou pra gente que a gente tinha de sair da fazenda. Conversando com as famílias que estão acampadas, é fácil notar que elas viveram sempre a mesma história. Pularam de terra em terra, trabalhando para fazendeiros por menos que um salário mínimo. Rony Marcos, que é neto de Francisco Ferreira do Nascimento, também morto na chacina, conta como é a postura dos fazendeiros da região. Os fazendeiros aqui da região é sempre assim, né? Eles colocam a pessoa para trabalhar lá. Talvez o pobre chega lá, tô sem emprego na cidade, tô querendo arrumar um pedaço de terra aqui para fazer uma roça. Acontece de alguém, de meio de 10 fazendeiros, tira um que às vezes arruma um pedaço de terra. Trabalha ali poucos dias, mas eles dizem, nós vamos ter que repartir a lavoura. O que dá aí a gente reparte, e aí é o seguinte, aí vocês vão trabalhando aí. E aí o pessoal vai lá e faz roça. Quando começa a dar a primeira vez, aí eles expulsam os trabalhadores de lá, né? Solta o gado dentro das roças. Felisburgo é mais uma região do país onde reina o coronelismo. Segundo o técnico agrícola Franklin Cambuci, os fazendeiros da região se preocupam mais em mostrar o poder e a influência política do que propriamente o dinheiro. Quem sempre dominou todas as cadeias produtivas da região foram os fazendeiros. Inclusive usando das formas mais absurdas, como para conseguir ampliar esse domínio. Então, assim, a pessoa se preocupa muito mais em mostrar que aquela fazenda é dele do que o dinheiro, que tem muito dinheiro guardado, aplicado em outra função. Então essa questão da terra, a propriedade aqui é o que marca. Franklin também conta que esta concentração de terras não significa produção excessiva, tendo em vista que os fazendeiros não produzem para a região
fato que faz com que a terra não cumpra sua função social. Aqui é a única matéria-prima que a região tem, nós não temos outro tipo de exploração, né? Então não ser o uso da terra, que é de certa forma de excelente qualidade, né? Considerada das melhores terras do mundo e que está servindo hoje para a exploração, né, de pura e exclusiva da pecuária, que não dá emprego, a maioria dos fazendeiros nem sequer tiram leite, né? Vende o gado para corte, né? Na verdade não cumpre a função social que a terra deveria estar cumprindo, que é produzir alimento. Dados do relatório Conflitos no Campo da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, mostram que em 2004, ano do massacre, mais de 3.000 famílias foram expulsas de suas terras no estado de Minas Gerais. No dia 1º de maio de 2002, 230 famílias ocuparam a fazenda Nova Alegria de Adriano Chafik. O acampamento construído foi batizado com o nome de Terra Prometida. Na época, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, foi até o local para conciliar as discussões. No entanto, o integrante do MST, Enio Bonenberg, explica que a primeira análise da situação fundiária da fazenda demonstrou uma série de irregularidades. A Justiça determinou que 568 hectares da fazenda, né, que são terras devolutas, já foram demarcadas. E é essa área que as famílias estão morando hoje e trabalhando, né? E as outras, em torno de 1.700, estão num processo de desapropriação por interesse social. O artigo 184 da Constituição Brasileira diz que cabe à União desapropriar terras por interesse social, ou seja, quando estas não cumprem sua função social, o que pode ser uma área que tenha sido autuada por uso de trabalho escravo, uma propriedade improdutiva ou que tenha sido fator gerador de violência, como é o caso da propriedade de Adriano Chafik. Os acampados também contam que, na verdade, aquela terra é uma área grilada. O avô de Adriano teria expulsado o antigo fazendeiro que vivia no local e se apossado das terras. O mesmo, em seguida, forjou um documento de posse do local. Segundo Samuel da Silva, as distorções vão mais além quando se investiga a situação em que se encontra, como um todo, as propriedades situadas no Vale do Jequitinhonha. Que é outro detalhe que eu acho que tem que tá bem claro. O Baixo Jequitinhonha, mais 60% a 70% das terras do Baixo Jequitinhonha é terra devoluta, terra pública, que está na mão dos fazendeiros e agora, por baixo do pano, eles estão legitimando essas terras. A realidade do Vale do Jequitinhonha não é muito diferente da realidade do estado de Minas Gerais como um todo. De acordo com o Instituto de Terra, o ITER, no estado de Minas Gerais existem aproximadamente 11 milhões de hectares de terras devolutas, quase tudo grilado. Estas terras hoje estão nas mãos de empresas da monocultura do eucalipto, com contratos forjados e muitos deles já vencidos. Logo após a ocupação da fazenda Nova Alegria, as ameaças começaram. Seguidamente, jagunços contratados por Adriano espancavam e ameaçavam de morte os acampados. As famílias contam que era comum estes jagunços rodearem o acampamento armados e atirarem contra o local. Os trabalhadores lavraram uma série de boletins. Jorge, que é acampado, conta qual era a atitude da polícia local. A gente falava com eles, eles estão armados. Eles diziam, nós não podemos enfrentar, nós não temos uma condição de enfrentar esses caras que estão armados aí. Nós não temos suporte, não tem arma, não tem carro suficiente. Tipo, dizia assim, vocês criaram o problema, vocês se resolvem. E aí a gente sempre que fazia a ocorrência, que fazia qualquer ocorrência, aí a gente tirava uma cópia, exigia deles dar a gente uma cópia e mandava para o Ministério Público Estadual. Articulações do MST na região, havia providências pela polícia e quase que imediatas eram tomadas, como apreender faca, foice, enxada, que eram consideradas como armas, mas nunca não deveriam ser, porque isso é instrumento de trabalho. Eu estou armado com um revólver, uma arma de grosso calibre, né? Com um instrumento que a lei define como arma. A lei fala, isso aqui é arma. Então a gente via assim, constantes boletins de ocorrência, eram lavrados, relatando articulações do movimento social. Quer dizer, nisso aí havia uma presença muito rápida, né? Digamos assim, dos órgãos de segurança pública, quando se tratava de vigiar e de informar articulações do movimento social de luta pela